Boa tarde, criançadas, tudo bem? E aí, como vocês estão? A catequista tá com a imunidade um pouquinho baixa essa semana, então me saiu feridinha, tô um pouco gripada, tô um pouquinho ruinzinha, mas fora isso, tudo certo. Então bora para mais um encontro de catequese? Vamos lá? Vamos começar esse encontro com o nosso sinal de cristão, o sinal que a gente recebe no nosso batismo, que também é o nosso escudo protetor. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Criança, a gente já vem falando nos encontros passados, desde o primeiro encontro, que Jesus é o fundador da Igreja Católica. Acredito que isso já deva ter ficado bem fixado na mente de vocês, né? Que é um fato. Quem criou a Igreja Católica? Foi Jesus Cristo, que passou essa missão para Pedro, que foi o nosso primeiro Papa. Falamos também que enquanto ele esteve aqui na terra, ele anunciou o reino de Deus, ele veio preparando os discípulos para dar continuidade a esse anúncio e veio deixando aos poucos, né, com os ensinamentos dele, algumas dicas para nós podermos entrar no reino de Deus também, certo? Crianças, hoje o encontro é o encontro 4 do livro de vocês, né? Pegando lá. Vocês podem acompanhar pelo livro, peguem a Bíblia de vocês, abram ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 38 ao 47. Vamos fazer essa leitura juntos? Vamos lá? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Depois vocês receberão do Pai o dom do Espírito Santo, pois a promessa é em favor de vocês e de seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo: Salvam-se dessa gente corrompida. Os que acolheram a palavra de Pedro receberam o batismo, e nesse dia uniram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no repartir do pão e nas orações. Em todos eles havia um temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que alcançaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas repartiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Crianças, prestar atenção no que a gente acabou de ler? Lembra que a gente está falando desde o começo dos nossos encontros que o Jesus passou para os discípulos a missão de formar comunidade e eles aos poucos cada um seguiu por um canto e começaram a falar sobre a palavra de Deus, sobre a orientação de Paulo, que foi o nosso primeiro Papa, que foi deixado para nós esse presente de Jesus, né? Que Jesus deixou esse presente para nós, o povo católico, que foi o nosso primeiro Papa, que foi o escolhido por Deus. Então, sobre a orientação de Paulo, cada apóstolo seguiu falando de Jesus. E ao falar de Jesus, ao falar das maravilhas, ao falar da promessa de Cristo, ao falar do reino de Deus, os apóstolos iam convidando as pessoas a se aproximar. E esse convite ia transformando as pessoas em comunidade. Vocês lembram? Nós estamos desde o começo dos nossos encontros falando nisso, que a igreja nada mais é do que a comunidade do Senhor. Por quê? Justamente por causa do que a gente acabou de ler. Vocês viram aqui? Paulo foi falar das maravilhas de Jesus, das maravilhas do reino de Deus, e através do batismo, que, né, o perdão dos pecados nós precisamos ser batizados, 3.000 pessoas só nesse dia. Imagina, fecha os olhinhos de vocês por um momento. Por um momento, fecha os olhinhos de vocês.
Imaginam vocês que vocês estavam num local bem grande, assim, vamos dizer que era na beira da praia. Fecha os olhinhos, lá tinha muitas pessoas, muitas pessoas. De repente chega Paulo. Eles não conheciam Paulo, talvez conheciam, outro conheciam Paulo, mas conheciam Jesus. Porque nessa época, todo mundo conhecia Jesus, todo mundo já sabia das maravilhas que Jesus fazia, da maravilhosa palavra que Jesus dava para eles. Então, chegou Paulo, discípulo de Jesus, e começou a falar do reino de Deus, começou a falar de Jesus, das maravilhas que Jesus fez enquanto esteve aqui, e começou a falar para eles qual que era a forma deles terem acesso a todas essas maravilhas. E a porta de entrada era o batismo. Porque a nossa porta de entrada no reino de Deus é o batismo. Porque vocês sabem que a catequista já falou para vocês que o batismo é a borrachinha que apaga o pecado original do nosso livro da vida. Então nós precisamos ser batizados para sermos limpos, para começarmos uma nova vida, uma vida nova em Cristo. Então, nesse dia, imaginam vocês, lá na praia, um monte de gente, e Pedro, e falando. Muitas pessoas foram tocadas e aceitaram Jesus. Muitas pessoas acreditaram no que Pedro estava falando e aceitaram Jesus, né? E foram batizados. Aqui na leitura a gente ouviu falar, foram mais de 3.000 pessoas que aceitaram receber esse batismo, que aceitaram que Pedro lá no batismo pegasse a borrachinha de Deus e apagasse aquele pecado original da vida deles, para que eles continuassem uma vida nova. E o que aconteceu? Cada um seguiu para um lado depois? Eu fui batizado, beleza, vou lá para minha casa agora. Não, crianças. O encontro de hoje, o evangelho de hoje, fala isso também. Eles se reuniram, eles começaram a viver em comunidade e a repartir entre eles o que tinha. Então, por exemplo, eu tenho um pouco mais, eu tenho uma casa muito grande, bonita, eu tenho um carro novo, mas vamos dizer que o Igor não tem nada. O Igor não tem casa, não tem carro, não tem nem o que comer. A Maria Luísa também. Tá lá, não tem do que viver. Mas eu tenho. A Laura, vamos dizer que a Laura também tem a casa dela, tem os bens dela. Mas eu e a Laura que temos como viver, nós vamos deixar o Igor e a Maria Luísa morrer de fome? Não, né, crianças? A comunidade não é isso. Comunidade é união. Comunidade é família, é fraternidade. Então, eu vou pegar o pouco que eu tenho, a Laura vai pegar o pouco que ela tem e nós vamos repartir entre nós. Assim, todos nós teremos um pouquinho. E foi exatamente isso que eles fizeram nessa leitura que a gente acabou de ler. Quem tinha, doou para quem não tinha. E juntos eles cresceram em comunidade. E vocês sabiam que o objetivo da igreja é construir um mundo melhor? É construir esse mundo melhor. A gente constrói isso, a gente vive esse mundo na esperança de que quando a gente partir dessa vida, a gente encontre o reino de Deus lá. Esse é o objetivo. Foi para isso que Jesus deixou a Igreja Católica. Para a gente se unir, para a gente viver em família. Porque a Igreja Católica, gente, é muito mais do que apenas aquela igreja física que a gente conhece lá na nossa comunidade, que é uma igreja maravilhosa, que é um templo lindo, a nossa igreja. Mas a Igreja Católica é muito mais do que aquilo, é muito mais do que paredes, do que tijolos. A Igreja Católica é a união, é a família. Foi para isso que Jesus deixou. Foi esse o ensinamento que Jesus deixou pra gente. Que a gente precisa ser família, a gente precisa ser união. Claro que a Igreja Católica tem o seu templo. Nós temos o nosso templo lá na igreja. Aquela igreja grandona, linda, maravilhosa. Aquilo lá, crianças, é o nosso templo, é a nossa casa. É o local reservado, um local especial para a gente se reunir. É a casa de Jesus.
certo? Eu já falei isso para vocês, que aquele templo que a gente tem lá na nossa comunidade é a casa de Jesus. E o que acontece em uma casa? Não é um encontro de famílias? Não temos encontros de famílias em casa? Lá na nossa casa, em dia de festa. Lógico, agora com a pandemia não podemos fazer mais festas, a gente não pode mais se reunir. Mas antes da pandemia, quando tinha festas, o que a gente fazia? A gente não se reunia, não vinha o vovô, a vovó, o tio, a tia, o primo distante. A gente não se reunia tudo em família. É para isso que serve aquele templo lá na nossa comunidade. É para isso que serve a igreja de tijolos, para reunir a família. E se nós todos somos filhos do mesmo Deus, significa que todos nós somos irmãos. Ou seja, todos somos uma única família. Então nós precisamos nos reunir neste local sagrado, nessa casa do Senhor, para agradecer, para louvar a presença de Deus, para agradecer todas as maravilhas que Deus nos deu, para nos prostrar diante do altar do Senhor e dizer para Deus: ó, eu tô aqui, eu tô seguindo os seus passos, confia em mim que eu vou conseguir. Lá a gente também pode ter uma conversa mais próxima com Deus. Lembra que a catequista falou que oração é uma conversa, é um diálogo? Que nós temos que fazer constantemente, não importa se a gente está no ônibus, dentro de casa, na escola, na igreja, nós precisamos rezar quando a gente se sentir triste, quando a gente se sentir sozinho, ou quando a gente estiver muito feliz. A gente precisa rezar, porque é a nossa forma de conversar com Deus. Quando a gente reza lá na igreja, lá no templo físico, a gente está rezando um pouquinho mais próximo de Deus. Por quê? Porque lá é a igreja do Senhor, lá é a casa do Senhor. Então, a gente quer se aproximar mais um pouquinho mais de Deus. Vamos para a igreja, vamos frequentar a igreja, vamos nos reunir em família dentro da igreja, para juntos, como irmãos, a gente rezar. É isso que a gente faz durante as missas. Nós todos reunidos na casa do Senhor, como família, como irmãos, rezamos juntos, em uma só voz. Crianças, se eu gritar sozinha aqui, Jesus! Jesus vai me ouvir? Vai, com certeza que ele vai. Ele é onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares a todo momento. Claro que se eu gritar sozinha, Jesus! Jesus vai me ouvir. Mas, se vocês estiverem aqui comigo e nós todos juntos gritarmos, Jesus! O nosso grito não vai ser mais forte? Não vai ser mais alto? Claro que vai, não vai? Porque eu não vou estar gritando sozinha. Nós vamos gritar juntos. Então o nosso grito vai ser muito mais alto. A nossa voz vai ser muito mais alta. E Jesus vai ouvir muito mais fácil. É a mesma coisa que acontece na igreja. A gente, quando nós rezamos sozinho, é claro que Deus nos ouve. A gente pode só cochichar que Deus ouve. A gente pode pensar, rezar só com o pensamento, que Jesus vai nos ouvir, com certeza. Porém, quando nós estamos na igreja e rezamos juntos a Santa Missa, como família, a nossa voz vai muito mais alta. O som da nossa voz vai muito mais longe. Por isso que a gente se reúne na igreja como família, para agradecer, para louvar e que juntos a nossa voz vá muito mais longe. Crianças, se vocês prestarem atenção, que Pedro também falou que Jesus deixou uma promessa aqui. Uma promessa em favor de vocês e dos seus filhos, ou seja, daquele povo e dos filhos daquele povo e dos filhos dos filhos e dos filhos dos filhos, até chegar em nós, até chegarmos para os nossos filhos, os nossos netos. Vocês sabem que promessa é essa? Jesus deixou uma promessa muito importante. Vamos pegar Mateus, no capítulo 8, que eu vou ler a promessa para vocês. Mateus, capítulo 8, versículo 20. Vamos lá. Ou melhor, Mateus, capítulo 18, não 8. Desculpa.
Mateus capítulo 18, versículo 20. Jesus disse assim para os discípulos e para todos nós: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Lembra que a catequista falou, acabou de falar, que quando nós estamos juntos, a nossa voz é mais alta? Quando nós rezamos juntos, Deus está mais pertinho da gente. Principalmente quando a gente reza na casa do Senhor. Porque onde mais a gente vai encontrar Jesus? Na casa dele. Nós temos que transformar o nosso coração em morada do Deus. Nós temos que nos preparar para que Deus possa morar aqui, no nosso coração, dentro de nós. Mas a igreja física, a igreja católica, ela também serve como casa do Senhor. Então a gente pode encontrar Deus lá. E quando nós rezamos em família, adivinha aonde Jesus está? No meio de nós, bem do nosso ladinho. Então, crianças, Jesus prometeu que ele sempre estaria conosco. Ele não nos abandonaria, ele não deixaria a gente. E ele cumpre essa promessa. Jesus está no meio de nós e permanece no meio de nós sempre. E ele deixou Pedro responsável pela Igreja Católica justamente para falar isso, para mostrar isso, para cumprir o que ele havia prometido. Então, a Igreja Católica, ela vem de Deus. Foi dada por Jesus para nós. E se é uma coisa tão importante, é claro que tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir. É claro, porque a Igreja Católica, essa nossa fé, ela não é uma coisa vã, ela não é uma coisa qualquer. A nossa fé é algo muito importante, é muito importante. Então, claro que a gente tem algumas regras que a gente precisa seguir, como, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, que foi o primeiro mandamento e o mandamento mais importante que Deus nos deixou. Temos os 10 mandamentos deixados por Jesus, né? Jesus deixou 10 mandamentos importantíssimos para nós. A gente já viu eles nos encontros dos anos passados, mas a gente vai voltar a falar neles novamente. E Pedro, junto com os seus discípulos, mais para frente com os outros papas também, começaram a pensar que a igreja, nós também precisamos ter algumas certas regrinhas, a igreja. Né? Então, através do tempo, os papas, junto com os padres, juntos com o clero, junto com toda a igreja, estabeleceu 5 mandamentos importantíssimos que a gente precisa seguir. Que, gente, vamos deixar uma coisa clara. É uma obrigação seguir esses mandamentos? Não. Jesus obriga a gente a fazer alguma coisa? Não. Jesus não obriga a gente a fazer nada? Nós não somos obrigados a nada. Nós seguimos, nós fazemos porque a gente quer, porque a gente acredita que depois dessa vida nós vamos encontrar uma vida melhor no reino de Deus. Eu sou obrigada a seguir o que Jesus disse? Eu sou obrigada a seguir os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja? Não, eu não sou. Jesus não é um carrasco, crianças. Jesus não é uma pessoa ruim. Ai, você não seguiu os mandamentos, você não vai para o céu. Não, crianças. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos escolha. Nós escolhemos seguir Jesus. Eu vou para o reino de Deus se eu não seguir as dicas, não seguir os mandamentos, não seguir o que Jesus disse? Será? Eu acredito que não. Eu quero ir para o reino de Deus, mas entrar no reino de Deus é escolha minha. Ninguém está me obrigando a seguir esse caminho. Ninguém me obrigou a estar aqui falando com vocês, a fazer essa catequese. Eu escolhi, é escolha minha. Nós somos livres para fazer nossas escolhas, crianças. Vocês são livres para fazer as escolhas de vocês. Põem isso na cabeça de vocês. Seguir o que Jesus diz, seguir os mandamentos da igreja, não é uma obrigação, não somos obrigados. Mas eles são o caminho.
para vivermos. É o caminho que a gente precisa trilhar para entrar no reino de Deus. Eu não sou obrigada a seguir esse caminho, mas se eu quiser entrar no reino de Deus, é esse o caminho que eu tenho que seguir. Então vamos descobrir quais são esses 5 mandamentos da igreja? Aqui, ó, no livro de vocês, tem aqui, ó, na página 27. Tem essas atividades. Vamos juntos? Ali está escrito, número 1, Participar do quê? Participar da Santa Missa inteira aos domingos de festas e guardas. Por quê? Esse é o primeiro mandamento da igreja. Participar da Santa Missa nos domingos de festas de guarda. Porque a gente não deve esquecer de demonstrar o nosso amor e o nosso agradecimento a Jesus de forma nenhuma. E como a gente faz isso? Participando das missas. Por quê? Porque quando nós participamos da missa, nós estamos juntos, unidos como uma família, em uma só voz. Tá certo? Segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. Por quê? Porque a gente tem que reconhecer que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós precisamos pedir a Deus perdão. Por isso que nós confessamos os nossos pecados, tá certo? Terceiro, comungar ao menos na Páscoa da Ressurreição. Gente, vocês ainda não comungam, porque vocês ainda não passaram pela primeira comunhão. Que se Deus quiser, é a próxima etapa que vocês vão fazer. Vocês vão receber a primeira comunhão, vocês estarão preparados para receber Cristo em forma de pão, em forma de hóstia. Sabe aquela hóstia, aquele pão redondão assim, que o padre faz a bênção e nós comungamos? Aquele pão, naquele momento, ele deixa de ser pão, ele deixa de ser fermento, de ser farinha, para se tornar o corpo de Cristo. E nós, depois que nós fizemos a primeira comungão, nós precisamos comungar-se ao menos na Páscoa da Ressurreição, para que pelo menos uma vez no ano a gente esteja bem pertinho de Jesus, que Jesus possa estar dentro de nós literalmente, certo? Mas a gente vai voltar a falar dos 5 mandamentos mais para frente também, porque senão o vídeo vai ficar muito mais extenso. Quarto, jejuar e abster-se de carne conforme manda a igreja. Crianças, vocês lembram que um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, ele passou 40 dias no deserto, jejuando, rezando? Que foi tentado pelo diabo, naqueles 40 dias que ele passou antes de ser crucificado? Bom, nós temos a oportunidade de experimentar um pouquinho, mas uma lasquinha do que Jesus viveu naquele momento. Então, por isso que nós fazemos o jejum em alguns momentos durante o ano, alguns momentos cruciais da igreja. É que para nós termos a oportunidade de por um segundo, por um momento, experimentarmos um pouquinho do que Jesus viveu. Por isso, esse 4º mandamento é importante. E o 5º mandamento e o último mandamento da igreja, ajudar a igreja em suas necessidades. Mas, catequista, como eu vou ajudar a igreja? Para que eu vou ajudar a igreja? Crianças, nós já falamos sobre isso no nosso primeira etapa da catequese. Lembra? Uma forma muito importante da gente ajudar a igreja é através do dízimo. Lembra que é através do dízimo que a igreja paga as suas contas? Não é porque a igreja é a casa de Deus que a igreja não tem conta para pagar. Crianças, a igreja, ela tem conta de água, ela tem conta de luz, assim como toda e qualquer casa. Ela tem os funcionários. Quando vocês precisam de alguma coisa, que vocês vão lá na secretaria da paróquia, a Vanessa não tá lá para ajudar vocês? A Cíntia não tá lá para ajudar vocês? Então, elas precisam receber um salário também. É com o dízimo que a igreja paga essas pessoas para estarem lá trabalhando. O padre, ele também recebe um salário, porque ele é uma pessoa com as necessidades, ele precisa comer, ele precisa de roupa.
Sem contar muito, isso que a catequista está falando só dali, ó, só das necessidades daquela igreja, da nossa paróquia. Mas a igreja, como a gente sabe, é muito grande. Eu já falei para vocês que a igreja é uma comunidade. Só ali em Foz do Iguaçu, só aqui na nossa cidade, nós temos várias comunidades. E o dízimo que a gente paga, ele não fica só ali na nossa igreja, na Paróquia Espírito Santo. Não, todo dízimo que a paróquia recebe, ele é dividido. Uma parte desse dinheiro fica na paróquia, outra parte do dinheiro é distribuído nas demais paróquias e existe uma parte ainda que vai lá para a Central, que é a nossa catedral maior aqui do Brasil. Então, assim, o que a igreja faz com esse dinheiro? Tem tantas obras, criança, tantas ações que a igreja move. A igreja, ela tem hospitais, a igreja tem os seus grupos, as suas pastorais, né? Pastoral da saúde, a pastoral da juventude. Então, esse dinheiro ele é distribuído para arcar com as necessidades de muita coisa. Por isso que é muito, muito importante a gente participar pagando dízimo. Mas, catequista, só o dízimo ajuda? Claro que não, crianças. Quando tem festas ali, vocês não veem que tem muita gente que ajuda na cozinha, na limpeza, na entrega das coisas? Então, crianças, nós podemos ajudar de várias formas. De muitas formas nós podemos ajudar a igreja. Crianças, eu sei que hoje ficou um vídeo bem longo, bem comprido, a catequista pede desculpas para vocês, mas é que o assunto é muito importante e não é um assunto que a catequista consegue conversar com vocês em 5 minutos. Eu gostaria muito de poder estar dando esses encontros presencialmente para que a gente pudesse conversar, mas infelizmente por causa da pandemia a gente não pode ainda. Então esses vídeos estão ficando longos, mas como eu disse, são vídeos muito importantes. Tem muito mais coisas que a gente precisa entender, precisa conversar sobre isso. Nós vamos voltar, a catequista vai voltar a falar sobre os 5 mandamentos da igreja. Semana que vem eu prometo que eu vou fazer um vídeo falando só sobre os 5 mandamentos da igreja. Nós vamos voltar a falar sobre os 10 mandamentos de Deus. Nós vamos voltar a falar de muita coisa que nos vídeos fica muito apertado, muito ruim para a catequista falar, porque são coisas importantes que a gente precisa falar, mas se eu for falar, o vídeo vai ficar muito longo. Então, crianças, por hoje é só, né? Façam as atividades do livro. Qualquer coisa, a catequista tá aqui, vocês podem me ligar, podem me chamar, que eu vou ajudar vocês, tá bem? Um beijo para vocês, criança. Até sábado que vem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tô com saudade.